Você nunca se esquecerá da primeira vez que seus pés tocarem a pedra fria de suas ruas. Casas de telha agarradas à encosta da montanha, rios refletindo um nascer do sol dourado e caminhos que parecem congelados no tempo, como se alguém tivesse pausado o mundo ali mesmo. Esta não é uma vila comum. É um lugar onde a beleza não acaricia, ela examina. Aqui, em meio à névoa da manhã e aos campanários que marcam o ritmo da vida, os visitantes encontram mais do que apenas paisagens perfeitas. Gyeong, uma das vilas mais belas e isoladas da Coreia, parece algo saído de um sonho, mas a realidade é bem diferente. Cada gesto, cada olhar e cada passo são regidos por códigos invisíveis que os moradores locais entendem perfeitamente. Neste vídeo, veremos a vida que não aparece no Instagram. A rotina diária dos habitantes, mulheres fortes e cativantes moldadas por séculos de tradição, a chegada de forasteiros e como a atração se expressa em silêncios e gestos que nem sempre são compreendidos. Descobriremos a culinária rústica, porém marcante, os rituais que regem a vida e os lugares raramente visitados. Mas um aviso: a perfeição aqui exige resistência física e emocional. Quem pensa que Gyeong é apenas um passeio de cartão postal descobrirá um mundo onde o desejo, a tradição e os códigos tácitos testam a todos, chegando a um lugar que não espera visitantes. Chegar a Gyeong não é fácil. Estradas estreitas serpenteiam por montanhas que parecem tocar o céu, e cada curva oferece uma nova emoção. Precipícios, ravinas e trilhas, onde apenas um veículo experiente ousaria se aventurar. O transporte público é pouco frequente, e os ônibus que chegam das cidades próximas operam em horários rígidos que parecem ditados pela própria montanha. Muitos viajantes optam por fazer trilhas, e logo descobrem que as trilhas íngremes não são apenas um simples passeio turístico. São um teste físico que separa aqueles que estão apenas em busca de fotos daqueles que realmente querem compreender o lugar. O primeiro impacto visual é impressionante. De longe, a cidade parece suspensa no tempo. Casas de madeira com telhas vermelhas se abraçam, ruas de paralelepípedos serpenteiam entre as colinas, e a luz da aurora filtra-se pela névoa como um véu místico. Aqui não há arranha-céus, trânsito frenético, luzes ofuscantes, apenas a montanha, o rio e a vida se desenrolando em seu próprio ritmo. Para um estrangeiro que chega de Seul ou Busan, a diferença é impressionante. Gyeong não se conforma aos padrões urbanos, não se curva à pressa e não se submete à tecnologia. Cada gesto, cada movimento é marcado pela tradição, pela necessidade e pelo cuidado mútuo daqueles que vivem em estreita proximidade. O choque cultural começa com a primeira saudação. Os moradores observam os visitantes com uma mistura de curiosidade e distanciamento, avaliando silenciosamente se eles compreendem as regras não escritas da aldeia. O respeito não é exigido, é verificado. Quem se depara com um costume, quem invade inadvertidamente a privacidade, é rapidamente rotulado como forasteiro. Sem palavras, sem explicações, o visitante percebe que Gyeong não recebe, examina. Os pastores e agricultores que percorrem os caminhos carregando cestos de vegetais, guiando rebanhos de cabras ou gado, representam a essência da aldeia: força, resistência e paciência. A rotina diária é exigente e cada tarefa requer precisão e cuidado. As crianças que acompanham os pais aprendem desde cedo que a montanha dita o ritmo e que qualquer descuido pode ter consequências. Para um forasteiro, testemunhar isso é fascinante e aterrador ao mesmo tempo. A vida aqui não foi feita para ser fácil ou confortável, mas sim para ser sustentada,
passo a passo, geração após geração. Aqueles que chegam com uma mentalidade turística logo descobrem que Kyong tem regras não ditas: onde andar, como cumprimentar, quando é apropriado interromper uma conversa e, acima de tudo, como respeitar o silêncio da comunidade. Olhares demorados e gestos sutis falam mais alto que palavras, e um erro que seria trivial na cidade pode custar a confiança de um vizinho. É um lugar onde o isolamento não é apenas geográfico, mas social. Os códigos de conduta são tão importantes quanto a sobrevivência diária. O primeiro contato com os moradores locais pode ser desconcertante. Não há sorrisos gratuitos ou convites abertos. A hospitalidade é medida, conquistada e observada. Os mais velhos sentados nas varandas, os jovens guiando os rebanhos, todos participam de um equilíbrio silencioso que garante a coesão da comunidade. Os visitantes logo percebem que apenas aqueles que demonstram genuíno respeito pela rotina, pela terra e pelos animais conseguem se conectar. Quem ignora isso, mesmo que involuntariamente, é considerado um intruso, e a montanha parece lembrá-los disso a cada passo. Além disso, a chegada a Kyong revela a contradição que torna o lugar tão fascinante. É uma das aldeias mais belas da Coreia, com paisagens que parecem saídas de um conto de fadas, mas essa beleza é exigente. Ela não apenas deslumbra, testa a resistência física ao percorrer as trilhas, a paciência para se adaptar a um ritmo diferente e a força emocional ao lidar com a discrição de seus habitantes. Não é um lugar para turistas passivos, é um lugar que seleciona aqueles que o compreendem e o respeitam. Mulheres da aldeia. Força, beleza e desejo. Contido. Desde o momento em que você atravessa a praça central de Kyong, percebe algo que não aparece em nenhum cartão postal. O olhar das mulheres locais não é casual nem inerentemente amigável. Seus olhos avaliam com precisão, calculando as intenções de cada visitante, e tudo é medido silenciosamente. Não é mera curiosidade, é um sistema de códigos herdados, uma linguagem sem palavras que dita quem pertence, quem é respeitado e quem pode ser ignorado. Fisicamente, as mulheres da aldeia refletem a montanha que as cerca. Corpos fortes e resilientes, moldados por anos de trabalho nos campos e pelas trilhas íngremes que sobem e descem com rebanhos de cabras e vacas. Suas mãos carregam os calos da vida real e seus passos são firmes e confiantes. Sua beleza não é teatral, não há poses ou maquiagem para distrair da autenticidade de sua presença. Cada gesto, cada aceno de cabeça é calculado, como se seus corpos fossem uma extensão das tradições locais. Comparadas aos visitantes e turistas, a diferença é imediata e clara. As mulheres estrangeiras, muitas vezes cativadas pelo isolamento e pela beleza das montanhas, demonstram curiosidade genuína e gestos desinibidos. Os homens estrangeiros tentam se aproximar com sorrisos e palavras, frequentemente sem compreender o código local. Aqui, o desejo não é gritado ou declarado, é administrado. Um olhar muito direto, um gesto inadequado, até mesmo um elogio bem intencionado, pode fechar portas instantaneamente. A mulher de Kyong não é um prêmio, ela é um reflexo da cultura que a moldou. A linguagem corporal é sutil, porém absoluta. Uma leve inclinação do tronco, braços cruzados, uma maneira de andar que mantém distância. Tudo comunica limites. As mulheres avaliam o respeito antes de qualquer abertura. E os visitantes logo aprendem que não há um guia escrito para interpretar esses sinais. Tudo é absorvido por meio da observação constante e da humildade. É um sistema que protege a reputação, a privacidade e, acima de tudo, a autoridade feminina em um ambiente que não tolera frivolidades. Atrair a atenção de uma mulher de Kyong exige tempo, paciência e uma profunda compreensão do ambiente ao seu redor. Alguns estrangeiros tentaram se aproximar com presentes ou palavras gentis, mas muitos falharam. Uma história bem conhecida entre os moradores locais conta sobre um jovem turista alemão, fascinado por uma jovem pastora que tentou ajudá-la a conduzir um rebanho sem pedir permissão. Ela olhou para ele, esboçou um leve sorriso e seguiu seu caminho, deixando o visitante atônito. Uma lição silenciosa de respeito e paciência. Esse tipo de lição é comum. Aqui, os erros são aprendidos sem explicação, e a consequência é o afastamento imediato. Outro exemplo ocorreu com um grupo de turistas japoneses que chegaram cativados pela resistência física e pela beleza natural dos pastores locais. Um deles tentou se aproximar com gestos afetuosos,
e uma conversa rápida, mas foi recebido com olhares avaliadores e uma correção sutil. Uma mudança de postura, um virar de cabeça, um não silencioso, que só é percebido por quem está atento. A lição foi clara. A admiração é permitida, mas a familiaridade não é concedida sem passar pelas regras invisíveis da aldeia. O desejo aqui é contido, mas palpável. É evidente na forma como as mulheres observam os visitantes, como mantêm uma distância sem perder o foco e como sorriem discretamente quando percebem respeito e paciência. Não há teatralidade, nem insinuações explícitas, apenas um jogo silencioso de avaliação mútua que pode durar semanas ou meses. Cada encontro é um equilíbrio delicado entre curiosidade, interesse e a preservação da reputação. Além disso, a força dessas mulheres não se limita aos seus corpos. Está profundamente enraizada em sua mentalidade. Elas sabem que o isolamento da aldeia as torna guardiãs das tradições, e sua autonomia reflete as exigências do seu ambiente. Elas conseguem cuidar dos rebanhos, trabalhar a terra e liderar as tarefas familiares com uma precisão que impressiona até os forasteiros mais experientes. Essa força física e emocional combina a autoridade com uma sensualidade contida, uma combinação que não busca ser exibida, mas evoca um fascínio silencioso. No entanto, esse desejo contido também cria tensão. Histórias de visitantes que interpretam mal os sinais são comuns. Um turista europeu, acreditando que um sorriso implicava interesse romântico, tentou se aproximar dela durante uma tarefa agrícola. A moradora local respondeu com uma polidez distante, mas sua desaprovação era clara. O visitante percebeu tarde demais que havia cruzado uma linha invisível. Essas experiências se tornam contos de advertência internos, transmitidos de visitante para visitante, reforçando a ideia de que Kyong não é um lugar onde as regras são opcionais. Rotina, trabalho e resistência. O amanhecer nas aldeias montanhosas da Coreia não chega suavemente. Ele irrompe com o canto dos galos, o rangido das portas de madeira e o vento que desce dos picos. Não há alarme para anunciar o início do dia, mas sim um ritmo imposto pela natureza e pelo trabalho. Nessas aldeias, a rotina não é opcional. É a força que mantém todos vivos. Os agricultores locais levantam-se muito antes do sol aparecer. Sua primeira tarefa é percorrer os campos e pomares para garantir que nada tenha sido danificado pelo frio da noite ou pelo gado que vagueia livremente. A agricultura aqui é árdua. Os solos das montanhas são pedregosos e os terraços que sustentam as plantações exigem manutenção constante. Cada semente semeada, cada sulco aberto, é um testemunho de resistência física e paciência. Não há máquinas modernas para aliviar o fardo. Tudo é feito à mão ou com ferramentas simples deixadas por seus ancestrais. Enquanto isso, as mulheres da aldeia administram uma rotina igualmente exigente. Ordenhar cabras e vacas, preparar as refeições básicas do dia, cuidar das crianças e manter a casa limpa são tarefas que se alternam com o cultivo das plantações e a preparação para os dias de mercado. Tudo é medido pelo relógio da natureza. O inverno é rigoroso e longo, enquanto o verão é curto, intenso e cheio de trabalho. Não há espaço para distrações. A sobrevivência depende da constância e da conclusão de cada tarefa no prazo. Os mercados locais são outra faceta da rotina. As famílias trazem seus produtos: legumes, queijos, ovos, peixes de rio, frutas da estação. Ali, não só se trocam mercadorias, mas também informações. Quem teve sucesso com as colheitas, quem precisa de ajuda, quais animais requerem atenção. É um espaço onde a comunidade se observa e mantém o seu equilíbrio, e onde os visitantes devem aprender a se movimentar com respeito. Uma palavra áspera ou um gesto inadequado podem marcar um estrangeiro como um intruso, e num lugar tão unido, isso tem mais peso do que qualquer erro material. O inverno impõe o seu próprio código. Os picos ficam cobertos de neve e os caminhos tornam-se traiçoeiros. Cada deslocamento para o campo é um risco calculado. Escorregões, pequenas avalanches e doenças relacionadas ao frio são ameaças constantes. As famílias se abrigam, as ferramentas são verificadas e os animais precisam de atenção, mesmo em temperaturas extremas. A vida nessas condições não permite espaço para descuidos. As crianças aprendem desde cedo, ajudando com tarefas leves, cuidando de pequenos animais, observando e ouvindo.
O aprendizado é prático e constante, e a inocência se entrelaça com a responsabilidade. O verão, em contraste, é um turbilhão de atividades. Os dias são curtos, mas intensos. Colheita, transporte de produtos para o mercado, reparo de cabanas e manutenção de sistemas de água e irrigação. Cada família segue um calendário que parece sincronizado com o sol e a lua. A comunidade funciona como um relógio humano, onde o ritmo de cada um afeta o dos outros. Não há espaço para improvisação, e aqueles que não se adaptam rapidamente se isolam. Criar filhos nesse ambiente é particularmente exigente. Não se trata apenas de ensinar-lhes conhecimento, mas de incutir resiliência física e mental. Desde cedo, as crianças participam de tarefas adequadas à sua idade: alimentar as galinhas, recolher lenha e ajudar a preparar a comida. Ao mesmo tempo, observam como os adultos lidam com os desafios do clima, dos animais e das relações entre vizinhos. Crescer aqui significa aprender a gerir a força, as emoções e o tempo. Obediência e prudência são tão valorizadas quanto a força e a habilidade. Mas a rotina não é apenas trabalho. É também resiliência mental. A solidão é uma companheira constante. Os vales estreitos isolam-nos da modernidade, e as estradas longas e sinuosas limitam o contato com o mundo exterior. Mesmo os visitantes estrangeiros que chegam por curiosidade sentem rapidamente a pressão silenciosa da vida local. Não há espaço para distrações ou superficialidades. Cada interação é ponderada, cada gesto observado. A montanha ensina aos que chegam que o respeito se conquista, não se dá por garantido. Eles dependem uns dos outros para sobreviver. Ajuda mútua no transporte de gado, no conserto de telhados danificados pela neve ou no cuidado com os doentes. Há uma solidariedade silenciosa, não verbalizada, que mantém todos em segurança. A interdependência é tão intensa que erros individuais podem ter consequências coletivas, reforçando a disciplina e a observação constante do próprio comportamento e do comportamento alheio. Além disso, os visitantes logo aprendem que a beleza física e a juventude não substituem a compreensão do código local. Força, paciência e a capacidade de observar em silêncio são as verdadeiras chaves para se conectar com os moradores. Uma mulher ajudando em casa ou um homem pastoreando um rebanho não estão interessados em elogios superficiais. Buscam respeito pelo seu trabalho e pelo tempo que cada pessoa dedica a manter o equilíbrio da vida. As paisagens, embora deslumbrantes, não são um refúgio para o lazer. Cada colina, cada prado, cada rio apresenta um desafio constante. Caminhar por trilhas estreitas enquanto o vento sopra frio, carregar ferramentas, pastorear animais ou cuidar das plantações são atividades que definem o dia. Aqueles que subestimam a dureza da montanha aprendem rapidamente que a beleza é exigente. Ela deslumbra, mas também julga. Em última análise, a vida em Kyong combina trabalho intenso, vigilância constante, educação precoce e resiliência emocional. A rotina diária não é apenas uma série de tarefas, é um código que ensina respeito, paciência e comunidade. Cada nascer do sol traz um desafio, cada pôr do sol uma lição e cada interação uma oportunidade de testar as próprias habilidades contra o rigor da montanha e da tradição. Somente aqueles que aceitam esse ritmo e valorizam tanto a força física quanto a mental conseguem se integrar, conquistar respeito e compreender a essência da vida aqui. Um equilíbrio constante entre solidão e comunidade, esforço e sobrevivência, beleza e disciplina. A montanha não oferece segundas chances, mas aqueles que aprendem suas lições encontram nela um mundo profundo de resiliência e significado que transcende qualquer cartão postal turístico. Comer para sobreviver, gastronomia rústica e ritual. Em Kyong, a comida não é um luxo nem um passatempo, é a própria base da sobrevivência. Enquanto o sol filtra pelos vales e a névoa da manhã se instala nos telhados de telha, as famílias já preparam a primeira refeição do dia, tudo cuidadosamente planejado para fornecer energia e resistência para os intermináveis dias de trabalho nos campos, pomares ou com o gado. O kimchi, aquele repolho fermentado com pimenta que tornou a Coreia famosa, não se resume apenas ao sabor. É resiliência concentrada. É preparado com antecedência, em grandes quantidades, e conservado para os dias de inverno,
quando obter vegetais frescos é impossível. Cada mordida fornece vitaminas, calorias e, acima de tudo, força. Acompanhado de arroz fresco, sopas de peixe e vegetais da estação, a comida aqui se torna um ritual que desperta o corpo e prepara a mente. Peixe fresco dos rios e lagos próximos é outra constante. Os moradores sabem que a proteína é essencial para manter a massa muscular e a energia necessárias para o pastoreio ou a colheita nos terraços das montanhas. A carne, quando disponível, geralmente é curada ou defumada, prolongando sua vida útil e garantindo que cada família tenha suprimentos durante os dias de trabalho árduo. Pratos fermentados como doenjang, pasta de soja, ou gochujang, pasta de pimenta, têm a dupla função de adicionar sabor e nutrição, e são combinados com arroz e sopas para formar refeições completas que podem sustentar um trabalhador por 12 ou 14 horas. O chá, seja verde ou feito com ervas locais, não é apenas uma bebida, é um ritual. Cada xícara é servida com respeito, mesmo entre membros da família, e simboliza pausa e concentração. O ato de beber chá ensina paciência. Em um lugar onde a pressa pode ser perigosa devido ao terreno difícil, sentar-se para beber e comer adequadamente faz parte da disciplina ditada pela montanha. Comer também é um ato social profundamente regulamentado. A mesa não é um lugar para conversas ociosas, mas um palco onde a atenção, o respeito e a compreensão dos códigos da comunidade são medidos. Os visitantes aprendem rapidamente que recusar um prato oferecido não é simplesmente falta de educação. Pode ser interpretado como desrespeito ao esforço de quem preparou a comida, ou até mesmo como um sinal de arrogância. Portanto, cada mordida aceita é um gesto silencioso de integração e respeito. Existem regras não escritas que regem cada refeição. Os mais velhos comem primeiro, e seus gestos e expressões ditam o tom de como os demais devem proceder. Observa-se, aprende-se e replica-se. Falar demais enquanto se come pode ser mal visto. O silêncio aqui é tão nutritivo quanto a própria comida. Permite absorver a energia do ambiente e do grupo, enquanto se aprende a maneira adequada de se comportar. O próprio preparo da comida é um ritual que reflete a história e as necessidades da comunidade. Durante o inverno, as famílias dedicam semanas à fermentação de vegetais, à cura de carnes e ao armazenamento de arroz. Cada ação é meticulosa. O sal, a temperatura, a umidade, tudo é precisamente controlado para que o alimento dure e conserve suas propriedades. É uma arte que combina sobrevivência e tradição. As crianças participam desde cedo, aprendendo que cozinhar não é apenas entretenimento, mas uma parte central da vida e da resiliência familiar. Visitantes estrangeiros, especialmente aqueles curiosos sobre a cultura, muitas vezes subestimam a profundidade dessas normas. Um turista japonês ou europeu que chega esperando uma experiência estética ou um simples piquenique pode se deparar com gestos de desaprovação se não respeitar os rituais. Aceitar a comida com as duas mãos, esperar o sinal do mais velho para começar, provar cada prato oferecido sem desaprovação. Mesmo um sorriso inadequado ou um comentário superficial sobre a comida pode fazer a diferença entre ser bem-vindo e ser considerado um forasteiro insensível. A comida também reflete hierarquias e reputação. Um prato compartilhado pode fortalecer laços. Um gesto descuidado pode criar tensão. A hospitalidade é uma moeda poderosa e os moradores a oferecem, mas também a valorizam. Eles sabem que o respeito pela comida e o esforço envolvido são indicadores de como alguém lidará com a vida cotidiana e as responsabilidades do lugar. Estrangeiros na aldeia. Fascínio e silêncio. Quando os primeiros turistas chegam a Kyong, a calma ancestral é quebrada por um breve instante. Estradas estreitas serpenteando pelas montanhas e trilhas íngremes repentinamente recebem carros estrangeiros. Mochilas, câmeras e malas se misturam com cestos de feno e botas de fazendeiros cobertas de lama. Entre eles, turistas japoneses, europeus e latino-americanos, muitos atraídos pela promessa de paisagens idílicas, templos escondidos e a autenticidade de uma Coreia que parece congelada no tempo. O primeiro choque ocorre quase imediatamente. A diferença entre a imagem do cartão postal e a realidade.
Os moradores locais, moldados por décadas de trabalho físico, frio extremo e isolamento, não buscam sorrisos fáceis ou interações superficiais. São fortes, resilientes e possuem um caráter firme, evidente em sua postura, seu andar e a precisão de cada gesto. Não são hostis, mas também não são excessivamente hospitaleiros. Cada olhar avalia sem confronto, medindo se o visitante compreende ou ignora as regras tácitas da aldeia. As mulheres locais, em particular, são cativantes. Traços definidos, corpos endurecidos por anos de vida ao ar livre, mãos firmes e um olhar direto. Não há teatralidade nem gestos exagerados. Seu encanto reside no controle, na disciplina e na confiança. Turistas japoneses ficam intrigados com os homens locais fortes e serenos. Mulheres europeias e latino-americanas muitas vezes se impressionam com a resistência física e a independência silenciosa das mulheres. A atração não é verbalizada, é sentida nos olhares, nas pausas durante a conversa, em gestos sutis que podem parecer confusos para um estrangeiro. Essa fascinação mútua cria silêncios carregados de tensão. Um encontro casual no mercado pode durar mais do que o esperado, simplesmente porque ambos os lados estão se avaliando. Os visitantes tentando decifrar códigos invisíveis, os locais decidindo se devem oferecer um vislumbre de sua intimidade ou manter distância. Cada sorriso, cada aceno de cabeça, cada aceitação de um gesto social, como compartilhar um chá ou experimentar uma tigela de kimchi, torna-se um pequeno ato de comunicação não verbal, carregado de significado. Mal-entendidos são inevitáveis. Um turista europeu que se aproxima demais ou fala muito alto pode ser percebido como desrespeitoso. Uma mulher japonesa que tenta demonstrar interesse com gestos delicados pode ser interpretada como tímida ou distante. Os moradores locais não repreendem nem corrigem abertamente. O ensinamento é silencioso, quase imperceptível, e a atenção é notada em pequenos sinais. Uma mudança no olhar, um aceno de cabeça ou uma mudança na direção da conversa. Às vezes, a atração se cruza com uma intensa curiosidade cultural. Uma mulher local pode observar uma turista com fascínio, analisando seus maneirismos, sua maneira de interagir com os moradores, até mesmo seu respeito pela comida ou pelo espaço público. Os homens locais, acostumados à discrição, avaliam cuidadosamente como os outros reagem à força e à resiliência de seu entorno, quem mantém a compostura emocional, quem se sente desconfortável e quem consegue se integrar momentaneamente. Algumas histórias se destacam porque a tensão emocional se torna quase palpável. Um jovem turista latino-americano, por exemplo, foi convidado a tomar chá com uma família local depois de ajudar com as vacas. O que parecia um ato simples transformou-se num exame silencioso. Seus gestos, a maneira como segurava a xícara, sua postura e suas respostas, até mesmo as perguntas mais simples determinavam se ele seria aceito ou se o encontro terminaria num silêncio constrangedor. Em outro caso, um turista japonês ficou impressionado com a força de uma mulher local que carregava feno por horas. A admiração silenciosa, os gestos de respeito mútuo não ditos, criaram um vínculo intangível entre eles. O contraste cultural é gritante. Enquanto os turistas esperam interações amigáveis, selfies ou explicações fáceis, os moradores valorizam a discrição, a paciência e a capacidade de observar. Não há necessidade de muita conversa. A aldeia ensina por meio de gestos, olhares e silêncios, e aqueles que não os percebem sentem-se imediatamente desconectados. A atração pode existir, mas está envolta em camadas de código social, regras não escritas e avaliação constante. Além disso, a chegada de forasteiros testa a resiliência emocional dos visitantes. As mulheres locais não se deixam seduzir por palavras vazias ou gestos exagerados. A admiração deve ser expressa através do respeito, do interesse genuíno pelos costumes e da disposição para seguir a rotina da aldeia. Os homens, da mesma forma, não demonstram interesse facilmente. A atração é cuidadosamente administrada, e apenas aqueles que demonstram sensibilidade e paciência conseguem obter pequenos sinais de aceitação. Segredos do isolamento, hierarquias e códigos invisíveis. Aqui em Kyong, a vida não é medida em dias ou estações, é medida em honra, reputação e silêncios observados. De longe, os visitantes podem pensar que os aldeões simplesmente vivem pacificamente entre montanhas e rios, cultivando arroz ou cuidando de animais, mas a realidade é mais profunda.
Existe uma teia invisível de hierarquias, códigos e regras não escritas em nenhum manual, aprendidas apenas vivendo, observando e respeitando. A primeira impressão ao tentar se integrar a essas comunidades é clara. Aqui, ninguém ignora ninguém, mas nem todos têm o direito de serem tratados igualmente. Há famílias que vivem no mesmo vale há gerações, seus sobrenomes evocando história, reputação e autoridade. Suas decisões são respeitadas não porque são oficiais, mas porque a comunidade aprendeu que a tradição mantém o equilíbrio. Um recém-chegado, por mais bem-intencionado que seja, navega por esses códigos com cautela. Um gesto mal interpretado, uma palavra fora de lugar, pode imediatamente rotulá-los como estrangeiros, alguém que ainda não entende como a vida funciona aqui. A honra é um pilar fundamental. Não se debate, mas observa-se e respeita-se. Uma única ação, por menor que seja, pode ser suficiente para afetar a percepção que um aldeão tem do outro. Como os idosos são tratados, como a propriedade alheia é cuidada, como um convite ou um favor é aceito. Tudo é silenciosamente registrado. Uma piada que seria inofensiva nas cidades modernas pode ser interpretada como falta de respeito, e a correção nunca vem com gritos ou exigências. Ela é sentida à distância, na postura, no jeito como os vizinhos olham para você ao atravessar a praça ou caminhar pelas trilhas. Dentro desse sistema, moradores antigos e recém-chegados vivem realidades diferentes. Aldeões de várias gerações entendem as nuances. Quem trabalha mais do que fala, quem respeita o calendário da comunidade, quem observa os rituais e costumes e quem se arrisca a quebrar as regras não ditas. Os recém-chegados, por outro lado, precisam aprender observando, ouvindo e se adaptando. O processo não tem supervisão formal, é um aprendizado silencioso que pode durar meses ou anos e determina se alguém se integra ou permanece um forasteiro para sempre. Os códigos invisíveis se manifestam a cada passo, desde a forma como você cumprimenta um ancião no caminho, até como você compartilha comida ou ajuda a conduzir um rebanho de cabras. Cada gesto comunica algo: respeito, obediência, uma compreensão da hierarquia. Até mesmo gestos de atração ou interesse romântico devem estar de acordo com essas normas. A maneira como um jovem se aproxima de uma mulher local é observada atentamente. Nenhum comentário explícito é necessário. A reputação é construída com consistência e discrição. Há histórias de conflitos resolvidos sem palavras, contos transmitidos de geração em geração. Por exemplo, um novo agricultor deixou cair uma ferramenta no celeiro de um vizinho enquanto o ajudava, quebrando acidentalmente uma regra não escrita sobre o respeito à propriedade. Ninguém o repreendeu diretamente. No dia seguinte, o vizinho evitou contato visual o dia todo, e somente após semanas demonstrando diligência, cuidado e humildade, o recém-chegado reconquistou sua aceitação silenciosa na comunidade. Outra história conta sobre um visitante estrangeiro que tentou participar da colheita sem entender as prioridades locais. Ele não seguiu a sequência de trabalho ditada pela tradição, nem respeitou a hierarquia dos mais velhos. Seu entusiasmo inicial foi ignorado por dias, até que ele começou a aprender as rotinas, observando antes de agir. Finalmente, a comunidade o aceitou, mas somente depois que ele demonstrou paciência, respeito e adaptabilidade. Nessas aldeias, o aprendizado não acontece por meio de palavras, mas por meio de ações observadas e consistentes. E o silêncio é uma ferramenta poderosa. Nas reuniões, ninguém precisa explicar nada. As decisões são tomadas, os desentendimentos são resolvidos e as punições são aplicadas por meio da observação e da exclusão temporária. Esse sistema, que pode parecer frio para um observador externo, funciona porque mantém o equilíbrio em um ambiente onde cada família depende das outras para sobreviver. Uma má ação não afeta apenas a pessoa que a comete, mas também todos que dependem dela: vizinhos, familiares e animais incluídos. Crenças, rituais e superstições. Em Kyeong, a vida cotidiana não pode ser compreendida sem considerar a presença do invisível. A fé e os rituais ancestrais formam a espinha dorsal da comunidade. Não há igrejas ou templos espetaculares para o visitante ocasional ver. O que existe são espaços íntimos, altares domésticos, pequenos santuários e celebrações sazonais, onde os moradores se conectam com seus ancestrais, a natureza e as divindades locais. Cada gesto diário,
desde saudar o nascer do sol até arrumar a comida na mesa, carrega consigo uma intenção que combina respeito, gratidão e proteção espiritual. As superstições locais são tão reais quanto as montanhas que cercam a vila. O mal-olhado, por exemplo, é temido e prevenido com amuletos caseiros ou rituais discretos que podem parecer estranhos a um estrangeiro. O olhar de um visitante que não entende esses códigos pode ser interpretado como descuido, arrogância ou até mesmo uma ameaça, e os moradores percebem isso imediatamente. Respeitar a memória dos ancestrais é outro pilar. Durante certas celebrações, ninguém fala em voz alta, e gestos simples, como acender incenso ou curvar-se diante de um altar, transmitem humildade e um senso de pertencimento à comunidade. A vida sexual e os relacionamentos também estão sujeitos a esses códigos invisíveis. O desejo é controlado, administrado e expresso implicitamente, de acordo com as normas de respeito e reputação. Superstições e o medo de perturbar um equilíbrio ancestral regulam essas interações. Um gesto mal interpretado pode afetar a posição social de alguém, enquanto a discrição e a paciência são valorizadas e recompensadas com aceitação. Assim, a tradição se torna uma regulação social silenciosa, onde cada ato diário reforça a ordem, a hierarquia e a coesão do grupo. Rituais sazonais, como oferecer as primeiras colheitas ou limpar os altares familiares antes do inverno, conectam os habitantes ao ciclo da natureza. Cada ação tem um duplo propósito: honrar os ancestrais e proteger o bem-estar da comunidade. Visitantes que ignoram essas práticas não apenas se sentem deslocados, mas também correm o risco de serem percebidos como alguém que não entende o tecido invisível que sustenta a vida da aldeia. Nas interações diárias, fé, superstição e tradição se combinam para criar um ambiente onde cada ação carrega um peso simbólico. A vida nessas aldeias é, portanto, um delicado equilíbrio entre o tangível e o espiritual, onde a beleza das paisagens e o poder das montanhas só podem ser plenamente apreciados pela compreensão da profundidade cultural que rege cada olhar, cada gesto e cada decisão. Se alguém chega a Kiyong em busca apenas de paisagens idílicas e silêncio, logo descobre que o ambiente ao seu redor é muito mais do que um cartão postal. É um ambiente que testa a resiliência, a disciplina e a sensibilidade. Cada rua de paralelepípedos, cada rebanho de ovelhas, cada olhar silencioso das mulheres locais tem um propósito que transcende a estética. A comunidade ensina, adverte e avalia, mesmo sem palavras.